Olá, hoje em Informática Empresarial nós vamos ver um pouquinho mais sobre a internet, como que ela funciona, exemplos do dia a dia, o que é. Vamos lá, começar com os nossos objetivos da aula, que é compreender o que é a internet e como ela funciona, reconhecer os principais marcos da evolução da internet, até o início da história da internet, identificar formas de uso da internet como cotidiano pessoal e profissional, refletir sobre como a internet ela transformou a comunicação e o trabalho administrativo. Ok, pessoal? Vamos começar aqui conversando um pouquinho. Está todo mundo aí? Estão organizados? Sentaram já? Podemos começar a aula, então? Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre a internet. Então, a primeira mensagem enviada pela internet, ela foi em 1969, não sei se vocês sabem dessa informação, mas entre dois computadores, a distância era mais ou menos de 600 quilômetros de distância, lá nos Estados Unidos, e eles começaram a digitar e conversar pela internet. Então, foi mais ou menos nessa época, tá? Era mais ou menos 563 quilômetros, né? Então, dá uma distância bem grande. Hoje, como que a gente utiliza a internet? Gostaria que vocês me contassem um pouquinho qual é a forma que vocês utilizam, para que vocês utilizam a internet, quais são os momentos que vocês utilizam. Será que ficariam uns 2, 3 dias sem internet? Me contem um pouquinho aí. Uma coisa daí é o celular, outra coisa é sem a internet, né? O celular ele vai possibilitar para você se comunicar com alguém. Agora, aqui a minha pergunta é sobre a internet mesmo. Uhum. O que mais faria falta na internet? O que vocês acham? O que vocês utilizam mais a internet? Para quê? Para jogos? Tá. Então tá bom. Ok, pessoal. Então, a pergunta que eu falei ali, né? Se você consegue imaginar um dia inteiro sem internet, até 2, 3 dias de repente, né? Vocês já me responderam. Mas como o uso da internet ela pode influenciar positivamente ou negativamente a nossa vida? Pense em pessoal primeiro, depois a gente vai pensar no profissional. Positivamente, no que ela influencia? E negativamente, no que ela pode influenciar? Quem que poderia me responder essa? Aham, entendi. Isso, a gente vai ver algo a mais aí sobre o que vocês falaram na questão negativa, né? Nos pontos negativos que podem acontecer
E agora nós temos a intervenção ali de algumas situações negativamente, né? Mas também positivamente a gente tem vários fatores que auxiliam até a nossa informação, certo? Então, vou pedir para vocês pensarem individualmente primeiro, o que você mais faz quando está conectado? Exemplo, eu coloquei alguns exemplos, como estudar, conversar, assistir vídeos, trabalhar, postar. Ali me falaram em jogar, tá? Então, não valeria mais jogar, porque vocês já me deram essa resposta. O que mais que você faz fora o jogo? O que mais faz quando você está conectado? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, certo? Daí, pessoal, pensar um pouquinho, além do estudar, conversar, jogar, o que mais que se utiliza ali para quando está conectado? Ok, ok. Então, para discutir agora em dupla, pessoal. Essas ações, elas ajudam ou atrapalham sua rotina? O que vocês acham? Como que a internet pode facilitar o trabalho, por exemplo, quando vocês se formarem como técnico em administração? Vocês falaram ali de várias utilidades da internet, mas será que ela ajuda ou atrapalha a rotina diária de vocês, tanto para estudar, como também no do cotidiano? E no que ela pode facilitar para você quando você for um técnico em administração? Organizar os relatórios, né, pessoal? Dependendo lá da tua função como técnico em administração, você vai poder utilizar ali a internet da empresa, postar as atividades da empresa, de acordo com o setor, de acordo com o que o gestor vai propor, né? Então, nós temos aí várias utilidades. E, pensando com a turma agora, compartilhe com a turma. Que atitudes mostram
o uso ético, criativo e responsável da internet, que vocês sabem que existe aí uma grande discussão em relação à questão ética, a questão da criatividade. Alguns falam que a criatividade ela está sendo bloqueada devido à utilização em excesso da própria internet. Algumas pessoas falam em relação à responsabilidade do uso da internet. Contem para nós aí o que vocês acham em relação a isso. Que atitudes vocês percebem? Em relação à criatividade, vocês acham que a criatividade é bloqueada quando vocês conseguem acessar alguma coisa na internet ou vocês conseguem ser mais criativos com a internet? Ok, pessoal? Então vamos lá. Aí vocês já começaram a apresentar, né? Vocês foram falando. Então, aqui eu fui fazendo também a elaboração de uma resposta. Ó. A internet ela influencia positivamente quando ela é usada para aprender, para organizar tarefas, para comunicar-se com clareza e colaborar com os outros. Então, na utilização para meios para estudo, pesquisa, como vocês falaram aí, ele vai ser benéfico, vai ajudar, vai influenciar positivamente, porque você vai aprender. Mas ele pode ter efeito negativo quando ele é usado sem critério. Então, com falta de segurança, exposição de dados, né, ou desinformação, isso vai ser prejudicial para a sua imagem, para você também, né, como pessoa, teus dados serão ali disponibilizados via internet, qualquer um poderá acessar, tanto imagem como conteúdo, tá? Conteúdo escrito, não somente imagem. Então, o bom uso da tecnologia, principalmente da internet, é aquela que promove autonomia, ética, produtividade, que seja produtivo o que você vai fazendo ali na internet, né? A pesquisa que você vai fazendo, a consulta que você precisa ali, a utilização do meio da internet. Os valores essenciais na área de administração também devem ser valorizados na medida que você vai trabalhando com a internet, usando, né, a internet como um recurso para o trabalho. Então, vai depender muito do que você está acessando. Então, sem internet, quase tudo na nossa rotina ela pode parar. Então, não conseguiríamos acessar o Classroom, por exemplo, para ver as atividades, para enviar trabalhos, para fazer provas. Conversar com os amigos também seria mais difícil. Ver vídeos também, né? Qualquer vídeo na internet ali, ele é disponibilizado e você consegue acessar independente ali do conteúdo, ouvir música ou pesquisar informações. Então, seriam ali umas vantagens. No trabalho, muitas empresas elas não conseguiriam enviar e-mails, também não conseguiriam fazer reuniões, que algumas reuniões são feitas online, outras são organizadas a partir ali de uma plataforma, ou registrar a venda ou a produção. Então, a internet também é utilizada nas grandes e pequenas empresas. Então, a internet está presente que nem percebemos o quando nós dependemos dela. Então, é como a energia elétrica, né? Nós só vamos sentir quando dá um apagão, pode ter uma falta repentina, daí a gente começa a perceber o quanto importante ela é.
e como ela deve ser bem utilizada, né? Quanto que ela acabar, daí fica um problema ali, vai gerar um problema para as nossas vidas, que a gente já acostumou também com esse recurso. Pessoal, vamos ver aqui um videozinho, como surgiu a internet. Vou deixar o videozinho, depois que vocês assistirem ele, eu gostaria que vocês anotassem alguns detalhes e me passassem aqui o que chamou mais atenção no vídeo. Ele é um vídeo que traz como que surgiu a internet, como que, desde a parte histórica dela, tá? Vamos lá? Pessoal, aí o que vocês acharam mais interessante aqui no vídeo? Essa parte histórica, vocês conheciam essa parte histórica da internet? Então, ela não é tão antiga assim, né? Tão antiga, ela não é. Então, tá bom, pessoal. A década de 1960, ela surgiu com o ARPANET, uma rede criada pelo Exército nos Estados Unidos, que foi o que nós vimos ali no vídeo, para a troca de segura, né, de informações. Então, eles utilizavam esse meio. Mas o que aconteceu? Ela foi se expandindo de uma outra forma. Já na década de 80, ela passou a ser utilizada pelas universidades, pelos centros de pesquisa, começaram também a se conectar entre as universidades e também fazer pesquisa entre as universidades, né? E ali a pesquisa em vários setores, em várias áreas, tá? Já na década de 1990, então surgiu a web aí, que a gente conhece hoje, que é o mundo, que nunca mais foi o mesmo, né, a partir desse momento. E daí várias pessoas começaram a utilizar o meio da internet para outras finalidades. E hoje usamos a internet para estudar, trabalhar, para comprar, para vender, para assistir, ouvir música, jogar e conversar com o mundo inteiro. Alguém já chegou a fazer uma conexão com outras instituições de ensino aí entre vocês? Chegaram a fazer ou intercâmbio entre outros colégios? Daí eles utilizam a internet para conversar com quem? Você sabe dizer quais são os países que eles estão conectados? É? Ah, então. Ok. Então, como que a internet funciona? Certo, gente? A internet é como uma grande teia de conexões entre computadores. Então, elas começaram com caixas grandes, não sei se vocês viram ali no vídeo, aquelas caixas enormes, e hoje nós temos computadores bem pequenos, em tamanhos menores, né, que cabem até na nossa mão, que é o próprio celular ali, tem várias finalidades que você pode utilizar no próprio meio do celular. Quando que você acessa um site, né, no seu computador ou no seu celular, ele envia um pedido, uma requisição a um servidor, um outro computador, que guarda as informações. Então, esse servidor, ele devolve o conteúdo em milésimos de segundo. Então, há uma troca de informação muito rápida, né? Então, você consegue se conectar, como ali a professora falou, com outros países também e fazer essa troca de informações de conhecimento. Resumindo, então, você, usuário, roteador, né? O provedor da internet, os servidores, páginas e aplicativos. Vamos ver cada um desses aqui como um exemplo do dia a dia. Ó.
comprar online, fazer transferências bancárias, se utiliza, postar fotos e divulgar produtos, também estudar pelo Classroom, enviar e-mails profissionais, né? Tudo isso pode acontecer graças à internet, um sistema invisível, mas essencial para o mundo do trabalho. Qual desses itens ali do nosso dia a dia que a gente utiliza mais? Quem é que poderia me identificar nesses quadradinhos aí? Ok, ok. Então, o momento meio que digital agora, a linha do tempo da internet. Você e seu colega, vocês vão criar uma linha do tempo ilustrada, mostrando a evolução da internet. Então, desde lá, quando surgiu, com o ARPANET, até o mundo conectado de hoje. Então, dá para fazer essa linha do tempo. Pode ser linear, pode ser uma linha mesmo, com as datas direitinho, ou você pode fazer aí numa forma de itens, tá, pessoal? Você pode escolher em forma de itens também. Dá para pesquisar na internet? Dá sim, também dá. Então, dá para entrar aí na internet, escrever linha do tempo da internet. E daí, daqui a uns minutinhos, eu vou chamar vocês aqui para alguém falar o que encontrou na internet na linha do tempo, certo? 2 minutinhos aí para fazer essa linha ilustrada aí da evolução da internet. Combinado? Então, ali vocês já falaram um pouquinho, né, sobre isso. Agora vamos para outra atividade. Então, vocês podem, de repente, conversar, escolher um colega para trabalhar com você ali, a partir do que vocês fizeram, se vocês querem compartilhar o que vocês pesquisaram. Ali a professora Simone apresentou uma, né, pesquisa, se vocês quiserem compartilhar pelo Google Docs ou pelo Canvas, também, que são versões gratuitas, que já foram utilizadas, podem também compartilhar a pesquisa que vocês fizeram, tá? Formando as duplas, de repente, se for necessário. Como nós não estamos ali com o computador, não estamos no laboratório de informática, não sei se todos estão com o celular, né? Eu acho que também vai dificultar um pouquinho essa questão. O que você acha, Simone? Para eles compartilharem a pesquisa, ou você acha que não dá? Isso. Entre eles. Dá? Então, querem um tempinho aí para compartilhar a pesquisa, ou vocês acham que dá para fazer isso em outro momento? Tá bom. Então, tá bom. Daí a gente compartilha quando estiver no laboratório. Ok? Então, o passo a passo ali, então, foram aquelas datas, coloquei ali na tela para vocês, ó, 1969, 1990, 2004, 2005, nascimento do YouTube, em 2010, mais ou menos, né, a expansão dos celulares e computadores em nuvem. Então, informações a mais a partir do histórico ali da internet. Então, se vocês forem procurar na internet, no Google ou nos sites confiáveis, vocês vão ver esses importantes eventos, esses e outros. Tá? Dá para fazer aí uma busca mais aprofundada sobre a internet. A organização das informações, como linha do tempo, ali vocês podem também pensar, se for fazer no Canva, vocês podem escolher um modelo de linha do tempo e personalizar. Incluir ali também o ano e evento principal, uma curiosidade, também pode inserir uma imagem, se vocês forem fazer no Canva, ou um ícone, né, que representa esse momento histórico que foi aí relatado por vocês.
Deixar também criativo, claro, com escolher com cores, podem combinar ali detalhes, manter um texto curto, né, legível, bem apresentável, organizar os eventos em ordem cronológica, esses eventos da linha do tempo da internet. E também dá para compartilhar comigo e com a Simone ali, salvar o trabalho no Google Drive e enviar o link para nós. Dei um nome claro ao arquivo, por exemplo, linha do tempo dupla Ana e o Bruno, por exemplo. Tá? Então, dá para, se for fazer em dupla ou em trio. Então, dá para fazer um compartilhamento do documento depois. Resumo da nossa aula aqui. Hoje vocês se tornaram exploradores digitais, viajando pela história da internet, descobrindo como que ela transformou o modo de viver, estudar e trabalhar, né? O que começou com uma simples troca de dados entre dois computadores, hoje conecta pessoas, ideias e oportunidades no mundo inteiro. Então, a gente tem uma realidade bem virtual, certo? Nós vamos agora para a nossa próxima aula, que é da mesma disciplina, de Informática Empresarial. Vamos lá. Aula 15. Deixa eu acessar aqui para vocês. Vamos continuar aqui falando na navegação segura. Agora vamos ver os riscos comuns que podem surgir, né, ao navegar aí na internet. Combinado? Então, eu vou começar aqui falando dos objetivos, identificar os principais riscos presentes durante a navegação na internet, reconhecer como agir diante de e-mails suspeitos, links falsos e sites perigosos, compreender o funcionamento de ameaças digitais, como vírus, ou até os spams, né, e ransomware, e também adotar atitudes seguras ao utilizar redes públicas. Então, acessar informações pessoais ou profissionais de modo seguro, tá, pessoal? É isso que a gente vai ver. Então, continuando com o mesmo assunto, será que todos os dias milhões de pessoas no mundo são vítimas de golpe, vazamento de dados, perfis falsos? E sabe o que é curioso? A maioria dos casos acontece porque o próprio usuário clicou em algo sem perceber o risco. Já aconteceu isso com vocês? Conta aí para nós. Uhum. Sim. É sim, é sim. É, a internet, também os computadores, foi bem sério. Inclusive, a própria mídia, no geral, ela destacou muito, falou muito sobre isso, e depois também falou um pouquinho sobre golpes, né? Golpes que acontecem, ligando que fulano estava preso em algum lugar, que foi raptado criança, que foi raptado filho, foi raptado mãe, né? Pedindo dinheiro. Isso acontece bastante. Bastante mesmo. Aqui mesmo aqui em Curitiba, nós temos casos, né, de pessoas que foram raptadas mesmo de verdade e as pessoas não acreditaram que teve o rapto, porque teve essa questão da internet, né, o golpe da internet. Daí a família foi depois pesquisar e descobriu que realmente a pessoa tinha sido raptada. Então, às vezes, o risco ele se torna meio banal, né? Acontece coisas assim que a gente nem imagina. Bem, quem aqui na sala de aula, então, já recebeu um link estranho no celular? Um e-mail suspeito ou uma mensagem pedindo informações pessoais? Quem é que já aconteceu isso com vocês?
É isso mesmo. Então, a gente tem informações de que acontece, né? Essas coisas aí. Então, essas situações, elas parecem simples, mas fazem parte do que chamamos de riscos digitais. Então, pequenos descuidos que podem causar grandes problemas. Então, cuidem, pessoal. Cuidem as informações para quem vocês dão o número de celular, de quem vocês recebem as ligações, né? Também pessoas confiáveis que vocês conhecem. Então, cuidem bastante isso. E saber identificar e reagir a esses riscos é uma competência profissional. Pense que no trabalho pode acontecer isso também, porque o técnico em administração ele lida todos os dias com informações, com clientes, com comunicações online. Então tem que saber realmente, será que é o cliente que está falando do outro lado? Será que é o cliente que está dizendo que o produto lá está com problema, que tem que mandar alguém para buscar ou para dar um jeito no valor, dar um desconto? Então, tem várias situações que podem surgir e que pode colocar em risco até o teu emprego. Tá? Então, tem que saber discernir ali do que é verdadeiro e o que é falso. Então, o ambiente online ele é um campo minado e você precisa saber onde pisa. Tá? Então, sempre fique desconfiado ali do que está acontecendo. Eu vou passar um vídeo aqui, esse vídeo ele é um pouquinho complexo, ele explica em 2 minutos alguns riscos que mais tiram o sono dos administradores. Ele é um vídeo mais empresarial, mas é interessante que você já conheça esse tipo de informação, antes mesmo de estar no mundo, né, do técnico em administração. Vamos lá? Então, prestem bem atenção aí no vídeo, é bem curtinho. Viu lá, pessoal, como é complexo essa questão ali de estar utilizando a internet, os meios de informação. Às vezes você seleciona né, faz o que realmente eles querem, que é selecionar um link e esse link está com um vírus. E daí pode estragar teu celular ou pode estragar teu computador. E nunca mais você consegue recuperar, né, da forma que você tinha. Já aconteceu com alguém esse tipo de situação? Então, esse phishing é a pescaria digital que nós chamamos. O criminoso ele envia um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp ou um SMS, né, que parece ser do seu banco, por exemplo, ou da Netflix, ou até mesmo do seu chefe, caso você esteja trabalhando. Então, ele usa a engenharia social para te convencer a clicar em um link ou baixar um anexo. Então, é muito perigoso. Tá? Às vezes, vem até como mensagem, tá? Como mensagem, nem vem como e-mail, às vezes. Então, tem que cuidar bastante esse tipo de golpe. Sempre verifique o remetente. Então, se a mensagem for urgente demais e pedir dados, ou clique, desconfie, feche o e-mail e confira as informações por outros canais. Entrem daí aquele número de telefone, pesquise em algum lugar, né? Por meio da internet, sem selecionar aquele site de lá que ele estava mandando, aquele link que ele estava mandando. Ligue para o banco, use o site oficial, sempre o site oficial, tá? Então, cuidem bastante. Exemplo real de golpe, e-mail falso de banco. À primeira vista, parece um e-mail, por exemplo, do Banco do Bradesco, certo? Olha lá, ó, Bradesco Convite. Opa, mas o que quer dizer isso? Então, primeiro verifique se realmente o Bradesco está te mandando um convite. Ah, de repente o Banco do Brasil. Ah, Caixa Econômica Federal. Então, cuide bastante, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar, de repente, pelo e-mail. Exemplos reais, então, de e-mails falsos. Outro aqui, né? Falando aqui o alerta logo ali, ó. Daí vai para o lixo eletrônico do teu computador lá. Daí também cuide para não selecionar, ele fica lá por 30 dias, mas cuide para não ficar selecionando, é um sinal de alerta de cara, assim, você tem que cuidar.
Então, para começar, ele já apareceu direto no lixo eletrônico, pode acontecer, lá no spam, o que indica que o provedor já identificou algo suspeito, mas não vai lá selecionar, né? Já viu que ele já está no lixo eletrônico, deixa lá quieto, sem selecionar. Ao olhar com atenção o endereço real, ele mostra o golpe mesmo antes de abrir o e-mail. Então, basta colocar o mouse sobre o nome da empresa, sem clicar, né, claro, e que enviou e conferir se realmente foi o Bradesco. Pode ver lá que não é o Bradesco, né? Pode evitar lá, convite, @ amex, e daí vai, daí, de acordo com o e-mail da pessoa ou o link que a pessoa escolheu ali para te mandar um golpe. Outro, nome exibido no Banco Bradesco, mas depois o @ aparece outro domínio, olha lá, ó, que não tem relação com o banco. O endereço correto do Bradesco é @bradesco.com.br. Então, isso você pode conferir pela internet mesmo, sem usar esse link ali que eles mandaram. Então, foi enviado em pleno sábado. Opa, será que o banco funciona no sábado? Quando bancos não enviam mensagens, nem boletos ou atualizações de conta. Então, cuide também que horário ele está mandando, que dia da semana você está recebendo esse link. Também nós temos os vírus, que também atrapalham bastante, é um termo guarda-chuva, né, para os softwares maliciosos, então também prejudicam os computadores, principalmente os computadores, né, são os softwares mal intencionados que nós chamamos. Os vírus, no caso aqui, o que nós temos de informação sobre eles, ele é um tipo de mais conhecido como malware, né? Ele se espalha rapidamente, anexando-se a arquivos ou programas, e pode também danificar documentos que você tenha no computador ou no celular. Ele pode apagar dados ou até mesmo deixar o computador lento. E o próprio celular também pode ter problemas. Então, muitas vezes, chega disfarçado em um link, tá? Muitas vezes, e anexo aí o e-mail ou download suspeitos. Então, tem que cuidar bastante sobre essas questões dos vírus que aparecem no celular ou no computador. Temos também um clique ali errado, ele pode instalar um ransom na rede da empresa, e aí nós estamos falando de coisas da empresa, né, que é um tipo de software malicioso. Ao infectar um sistema de computador, ele vai bloquear ou vai ter uma criptograma, né, de arquivos, de dados, impedindo que o usuário ou a organização, você não consegue mais acessar as informações da empresa. Podem bloquear, podem paralisar todas as operações e também gerenciar prejuízos milionários, dependendo do que a empresa tem ali de informação, tá? Então, é bem importante, quando você estiver lá como técnico de administração, cuidar esse tipo de vírus, tá, da empresa. Temos também os espiões, então, funcionam como espiões que monitoram o que você digita e também acessa, então, podendo capturar senha, login e outras informações confidenciais. O risco para o administrador é a perda de todos os dados, vazamento de informações confidenciais e também a falência de pequenos negócios. Elas podem acontecer dessa forma. Então, é interessante também ficar bem atento a esse tipo de espião. Sites falsos. Também, Wi-Fi público, cuidem quando vocês vão para um shopping ou um lugar aberto, uma área de alimentação, uma empresa que te fornece Wi-Fi grátis. Então, cuide que você também está vulnerável. Então, os sites falsos e o Wi-Fi público também podem gerar problemas para você, tanto no computador como também para o celular. No caso, você tem ali, ó, sites falsos, ó, no caso, você digita aquilo ali, né, e vai parar em outro, né, e é uma cópia perfeita do site que você confia. Então, você acha que está tudo bem, mas não, né, não é de banco ali.
Então, é um site feito só para roubar suas credenciais. Então, existe isso, sim, nós temos, e ali tem um exemplo, né? Ali está um exemplo para você sobre isso. Então, nós temos ali o e-mail falso, supostamente enviado, então, para o funcionário solicitando uma transferência bancária emergencial, pode acontecer. Ou um e-mail falso, também supostamente enviado por um fornecedor confiável a um funcionário para se obter informações confidenciais. E, no caso, o e-mail falso, muitas vezes de dentro da contabilidade, ele é enviado a um funcionário para se obter acesso a conversas, né, conversas de e-mail legítimas, né, que envolvem dados de pagamentos e cobranças também. Então, esses sites podem alterar ali, alteram no cabeçalho, né, do e-mail, vocês têm que observar o que está escrito, e eles estão disfarçados ali na forma original. Deu lá, pessoal? Então, ali nós temos o Spotify de e-mails, né? Alterar o cabeçalho do e-mail para disfarçar a origem real. Pode acontecer, né? Fazendo parecer que o e-mail foi enviado por alguém que você conhece. E às vezes esse e-mail não é realmente o e-mail daquela pessoa que você conhece como colega, professor. Então, cuide sempre isso. E falando do Wi-Fi público, o perigo do café, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então, aquela rede grátis de aeroporto ou da cafeteria de um convite aberto. Então, ele pode interceptar seus dados com senha e informações de transação. Então, cuide sempre quando você está no lugar público, ao acessar o Wi-Fi daquele local, tá? Para não também ter essa intervenção aí no seu celular. Sempre verifique o cadeado, né, do endereço completo do site. Em Wi-Fi público, nunca faça transações bancárias ou acesse e-mail corporativo sem usar um VPN. O que é esse VPN? É o Virtual Private Network, né, em português, rede virtual privada, que vocês têm no próprio celular, ali no cadeadinho. Tá? Então, cuide sempre isso. Resumo aqui da nossa aula, antes da gente fazer a atividade. Vamos lá? Então, navegar com segurança exige atenção a cada detalhe do endereço do e-mail, ao tipo de rede utilizada. O golpista se aproveita da distração e da confiança dos usuários, por isso é essencial desconfiar antes de clicar. Então, o profissional responsável, ele protege as informações da empresa e age com ética, cautela e consciência digital. Ok, pessoal? Então, é bem importante a questão da segurança. Simone, a proposta agora para a turma é a seguinte. Estão todos com o celular aí na mão? Conseguem utilizar o celular agora? Tá. Então, de repente, em dupla aí, ou individualmente, para eles fazerem uma busca, uma pesquisa sobre a importância da segurança nas redes sociais. Essa pesquisa seria, no máximo, uma folha de caderno ali, ou em uns 3 parágrafos, para eles pesquisarem, e daqui a alguns minutos eles podem apresentar. Daí eu gostaria que aqui tivesse apresentação de, no mínimo, 3 grupos, tá? 3 grupos apresentassem, para eu conhecer mais alguns alunos ali, que eu vou continuar aquela avaliação na turma, tá? Vou dar um tempo, então, para vocês fazerem a pesquisa sobre a segurança na internet, ao navegar a internet. Qual a importância de ter essa segurança? Pode ser? Pessoal, mais alguma informação aqui?
Então, nós vamos finalizar aqui a nossa aula e daí começamos lá na quarta aula com princípios econômicos, tá? Logo chegaremos aí. Até mais!